agora mudar de assunto, falar sobre saúde. E hoje nós vamos falar sobre a saúde do homem, viu? Você já ouviu falar em andropausa? É uma fase bastante comum durante o processo de envelhecimento da população masculina. É hora do quadro Fala Doutor. Roda a vinheta, produção. Olha, a andropausa é uma condição fisiológica natural, característica de pacientes do sexo masculino. Nela, há um declínio na produção de certos hormônios, como a testosterona. Para falar sobre esse tema e explicar melhor para a gente, eu recebo aqui no estúdio o médico urologista, o Dr. Davi Arimateia, que faz parte da equipe do Hospital Decos. Dr. Davi, bom dia. Muito obrigada pela presença. Bom dia, Tamires. Bom dia aos telespectadores do Balanço Geral. É um prazer, estar aqui para poder a gente falar, discorrer um pouco sobre um assunto tão importante, principalmente na saúde do homem que está envelhecendo, que é a queda da produção da testosterona, conhecido popularmente como andropausa, só que o nome é DAEN, a gente chama DAEN, que é distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. É importante demais, né? A gente ouve falar muito, né, doutor Davi, na menopausa, mas a gente ouve falar pouco da andropausa, né? Então, é importante a gente trazer essas informações. Doutor Davi, aqui comigo no telão, pode ficar à vontade. Vamos interagir agora com a população. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Zé Américo. Aumento de gordura no corpo, começo de depressão, alteração no sono, pode ser sinal de andropausa? 3 sintomas ele traz: alteração do sono, aumento daquela gordurinha e depressão, aquela tristeza frequente. Pode ser sinal? Pode sim, O DAEN, ele se caracteriza por o início de alguns sintomas, junto com o envelhecimento, que podem ser depressão, ganho de peso, principalmente, aumento da gordura visceral, que é aquela gordura abdominal, fadiga, diminuição da massa muscular, perda da força muscular, principalmente também perda de libido, perda da qualidade da ereção, distúrbios do sono, entre outros, associado ao envelhecimento, só que a gente tem que ter também uma comprovação laboratorial da queda dos hormônios. A testosterona ela começa a declinar e junto com ela vem esses sintomas. Então, quando a gente tem o conjunto da queda hormonal e o aumento do peso, quando a gente tem a queda do hormônio e o aumento desses sintomas, a gente chega ao diagnóstico desse distúrbio. Então, a partir dos 40 anos, o homem já pode fazer esses exames para observar o possível declínio desses hormônios? Sim, estima-se que a partir dos 40 anos, cerca de 25% dos homens já começam a apresentar esses sintomas, E isso vai se acentuando com o envelhecimento, então acima dos 60 anos, existe uma taxa muito maior. Acima dos 60. Isso, mas já a partir dos 40, a gente tem que ficar alerta que a produção de hormônio geralmente já começa a cair. Isso por volta aí de uns 2% ao ano, a queda já vai se acentuando, dos níveis de testosterona. Entendi, doutor. Vamos a mais participações aqui. Doutor Davi Arimateia hoje com a gente, falando sobre andropausa. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Me chamo Monize Mendonça e gostaria de saber a diferença entre menopausa e andropausa. Então, a menopausa é da mulher, Quando a partir de uma certa idade já vem também apresentando essa queda dos níveis hormonais, a mulher cursa com irregularidades menstruais, sintomas semelhantes, ao DAEN, que é aumento de gordura, depressão, também elas apresentam os fogachos, E no homem é bem bastante... aquele calor, Isso, doutor? que também... E no caso dos homens também há esse calor? Também pode acontecer, esse excesso de sudorese, Eles podem também sentir esses sintomas, certo? Isso também pode se apresentar, A diferença é que um é no homem e o outro é na mulher, mas é basicamente, falando de uma maneira geral, a mesma doença. Vamos a mais perguntas aqui, mais participação popular. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Adriano Alcântara Lima Matos. Eu gostaria de saber se fadiga, cansaço, perca de memória são sintomas da andropausa. Sim. O que existe, você perde um pouco do vigor, tanto para atividades físicas, atividades corriqueiras, para trabalho,
Perda de memória também está associado, certo? Todos esses sintomas em conjuntos podem nos alertar, né, para o homem estar apresentando aí uma queda, né, dos níveis de testosterona. Então são sinais de alerta aí para os homens. Vamos a mais participação, hoje falando sobre andropausa, para você que ligou a TV agora. Bom dia! Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Me chamo Laís Santos. Queria saber por que os homens de 40 a 55 anos são mais propícios à andropausa. Bom, o próprio nome já diz, é uma doença do envelhecimento, né? A gente tem que ter em mente que o ser humano envelhece, né? E com isso os órgãos eles vão paulatinamente perdendo sua função, certo? Então, hoje em dia se fala muito em longevidade, né? O homem está vivendo mais, né? As mulheres estão vivendo mais, só que os órgãos envelhecem. Então, com isso vem, né, doenças que antes a gente não tinha. As pessoas morriam bem mais cedo. Né? Hoje, como a gente está vivendo mais, a gente está vivenciando essas doenças que, para a gente envelhecer com qualidade, elas precisam ser tratadas, certo? Então, não adianta você viver 80, 90, 100 anos se você não vive com qualidade, né? Qualidade de vida faz parte do conceito de saúde. Isso é importante, né? Se sentir bem, estar bem consigo mesmo, conseguir realizar as atividades do dia a dia com vigor e disposição. Vamos a mais participações aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia! Bom dia, doutor. Bom dia, Tamires. Meu nome é David Dantas e eu gostaria de saber o que os homens entre 40 e 55 anos podem fazer para diminuir o efeito da andropausa. Olha, excelente pergunta. A gente falando sobre bem-estar, qualidade de vida. O homem, doutor Davi, começa a perceber que está entrando nessa fase, começa a perceber a alteração hormonal, tem isso comprovado nos exames. Como é que deve ser essa mudança de vida, nesse estilo de vida, para ir na contramão disso tudo? Bom, na verdade não é um processo pontual, né? É um processo de vida. A gente tem que sempre estimular, né, as pessoas a terem bons hábitos de vida, seja uma alimentação saudável, sono regular, prática de atividades físicas, evitar, né, os excessos, né, comida, bebida, tabagismo, etc. Tudo isso, todos esses fatores também eles podem levar a uma queda precoce da produção de hormônio, certo? Então, às vezes uma queda transitória, você tem uma pessoa mais jovem que não leva uma vida regrada, consequentemente você pode ter uma queda de hormônio e também você pode ter todos esses sintomas que na verdade não são relacionados com o envelhecimento. Então, os hábitos de vida também podem provocar sintomas clínicos e alterações laboratoriais compatíveis, só que a pessoa ainda não está velha, né? Então, basicamente, aquela conversa que a gente sempre tem, são os bons hábitos de vida que levam ao envelhecimento saudável. Principalmente nessa fase aí da andropausa, tem que fazer atividade física regular, né, doutor? Tem que procurar dormir cedo, se alimentar bem, isso aí é básico e nessa fase, então, se torna absolutamente necessário. Vamos a mais participações? Bom dia! Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Tiago do Nascimento e eu queria saber o que os homens podem fazer para diminuir o estresse na fase de envelhecimento durante a andropausa. Aí tem o estresse, falam muito sobre o mau humor da mulher, né? Mas também os homens ficam mal-humorados nessa fase, né, não, doutor? Sim. Quando a doença se instala, né, assim como qualquer doença, ela deve ser tratada, né? E como é que a gente faz o tratamento? Primeira coisa é buscar um atendimento médico para você ter o diagnóstico, certo? Uma vez que você tem um diagnóstico, você, junto com o seu urologista, ele vai propor o tratamento, né? Existem duas estratégias de tratamento da andropausa. Uma é através de medicamentos, em que você tenta estimular mais um pouco a produção endógena dos hormônios. Então, você dá algumas medicações para tentar com que seu corpo produza mais testosterona, certo? E quando essa estratégia falha, aí a gente vai lançar a mão da terapia de reposição de testosterona, né? O pessoal conhece como TRT, que é quando a gente fornece testosterona exógena, testosterona de fora, para o corpo do paciente, né? Seja por diversas vias. Existe via oral, medicações injetáveis, existem tratamentos transdérmicos através de géis e tratamentos mais modernos, que são os implantes hormonais também, são possíveis. Esse tratamento é mais conhecido como reposição hormonal, né? Isso. Tanto o homem como a mulher também podem fazer. Exatamente. E devem, né? Devem. Vamos a mais participações aqui?
no telão do Balanço Geral. Hoje falando sobre andropausa. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Meu nome é Railene dos Santos. Eu gostaria de saber se o homem tiver casos de câncer de próstata na família, se ele poderá fazer reposição hormonal. Essa é a pergunta de milhões, né? Pode, só que a gente tem que ter muito cuidado. O que se tem que antigamente, né, existia, e já foi derrubado, é um mito, porque a medicina é uma ciência das verdades transitórias, é que existia uma relação de câncer de próstata que poderia ser causado, né, pelo uso de testosterona. Isso daí não é um fato verídico. Na verdade é o seguinte, as pessoas que têm uma predisposição ao câncer de próstata, né, elas devem ser avaliadas, certo? Antes da gente iniciar uma reposição hormonal. Nós temos que excluir a possibilidade do paciente estar desenvolvendo um câncer de próstata, mesmo que ele tenha um risco, né, uma história familiar, né, de uma possibilidade de ter um câncer de próstata, para a gente poder repor. O paciente que tem um câncer de próstata, ele, principalmente se for um câncer mais agressivo, ele não pode, né, ser submetido a uma reposição de testosterona. Porém, por exemplo, se o indivíduo já teve um câncer de próstata, ele foi devidamente tratado, certo? Né, ele está em processo aí de cura, ele pode sim, né, ser submetido a uma terapia de reposição de testosterona com muito cuidado, sendo seguido bem de perto pelo seu médico urologista. Então, pode, né, um indivíduo que não tem, mas que tem o risco, é só ser bem acompanhado. Caso ele comece a desenvolver algum sinal, né, de que possa estar aí apresentando alguma alteração que venha sugerir um câncer de próstata, a gente reavalia, suspende o tratamento, mas não é a testosterona que vai causar o câncer de próstata. Olha, o telespectador Ailson Alves da Silva, ele está interagindo aqui comigo em tempo real pelo WhatsApp do Balanço Geral, está ligadinho com a gente no conjunto Fernando Collor. E ele fala assim: Tamires, eu tomo remédio controlado, tarja preta. Tomando remédio controlado, eu posso fazer reposição hormonal? Pode sim. Não existe nenhuma contraindicação, né? Paciente que faz uso de alguma dessas medicações, né, psicotrópicos, não existe nenhuma contraindicação ao uso da testosterona. Deixa eu ver se tem mais participações aqui chegando. O Wendel Souza ligadinho no bairro Suíça. Ele fala: bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Essa tal da andropausa afeta na relação sexual? Demais. Geralmente esse é o principal sinal, né, sintoma que traz, né, o homem ao consultório. Às vezes ele está ali cansado, né, não está conseguindo fazer atividade física direito, não está conseguindo trabalhar direito, mas isso às vezes, não, eu estou envelhecendo. Mas aí quando toca na ferida, né, o paciente já começa a ter uma perda da qualidade sexual, perda de libido, perda do interesse sexual, né, as ereções já são mais raras, já são com a qualidade inferior. Isso aí preocupa mais o homem, né? Mexe no ego. E aí o indivíduo acaba vindo nos procurar, e aí é que a gente diagnostica e propõe o tratamento. Bom é que tem tratamento, bom para a população masculina. E é isso, né? A medicina traz aí todas essas oportunidades de tratamento, de melhoria diante do diagnóstico da andropausa. Doutor Davi, a gente quer agradecer a sua participação aqui com a gente, as suas informações, levando esclarecimento e, sobretudo, o conceito e o estímulo, né? A qualidade de vida, a boa alimentação e as boas noites de sono. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? E queria sempre estar lembrando os homens, né? A gente está aí no mês de Novembro Azul, né? A gente fala muito em câncer de próstata, fala muito né, na prevenção, só que outras doenças também estão aí. Então, eles têm que estar sempre presentes no consultório, porque não adianta, né? Você está ali, sofre um pouquinho com a doença, você não sabe o que está acontecendo. Procura um médico, procura um profissional, isso vai ser melhor para você, isso vai ser melhor para sua esposa, vai ser melhor para sua família, né? Vai ser melhor para todo mundo. Verdade, ó, o seu Antônio fez um sinal ali de legal, hein? Nosso contra-regra, fica a família toda feliz. Doutor, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigada também ao Hospital Decos, disponibilizando sempre esse time incrível de profissionais brilhantes aqui com a gente. Bom dia. Bom dia.